Você já sentiu uma conexão tão intensa com alguém que parecia coisa de outra vida? Mas e quando essa conexão, em vez de ser um conto de fadas, se torna um verdadeiro desafio? Relacionamentos de almas gêmeas não são apenas sobre amor e harmonia. Eles também podem ser intensos, desafiadores e cheios de aprendizado. Se você já passou por altos e baixos com alguém que sente ser sua alma gêmea, este vídeo é para você. Hoje, vamos falar sobre como superar os desafios e fortalecer essa conexão única. Fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar pode transformar a forma como você encara esse relacionamento. Olá, querida alma! Seja muito bem-vinda ao Sintonia Cósmica, um canal feito especialmente para você que sente a chama da espiritualidade queimando dentro de si. Aqui, vamos falar sobre almas gêmeas, o poder do autoconhecimento e como despertar a sua verdadeira essência. Você já ouviu falar sobre almas gêmeas? Muita gente imagina que encontrar a sua alma gêmea significa viver um amor perfeito, sem brigas, sem dificuldades. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Isso é um grande mito. Na verdade, um relacionamento de almas gêmeas pode ser um dos mais desafiadores que você vai viver. E sabe por quê? Porque essa conexão não acontece só para trazer romance e momentos felizes, mas também para impulsionar o crescimento de ambos. É aquela relação que parece um espelho. Ela reflete nossas forças, mas também nossas sombras, nossos medos e inseguranças. E é aí que os desafios começam. Mas calma. Isso não significa que seja impossível viver essa relação de forma saudável e equilibrada. No vídeo de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Os desafios comuns em um relacionamento de almas gêmeas e como superá-los para fortalecer essa conexão. Se você já viveu ou está vivendo isso, fica comigo, porque esse conteúdo pode te ajudar a enxergar tudo de um jeito completamente diferente. Agora, vamos falar sobre uma parte que pouca gente comenta: os desafios de um relacionamento de almas gêmeas. Sim, porque apesar da conexão intensa e do amor profundo, esse tipo de relação pode ser bem turbulento. O primeiro grande desafio é a idealização. A gente cresce ouvindo que almas gêmeas são perfeitas uma para a outra, que tudo flui sem esforço. Mas a realidade é que, por mais conectadas que duas pessoas sejam, ainda são indivíduos diferentes, com histórias, traumas e expectativas próprias. E quando essas diferenças aparecem, muita gente se frustra e começa a duvidar da relação. Outro ponto muito comum é o chamado efeito espelho. Sabe quando o outro desperta em você emoções intensas, tanto boas quanto ruins? Isso acontece porque as almas gêmeas refletem nossas sombras e inseguranças. Não é à toa que esse tipo de relação pode trazer à tona medos, traumas e até mesmo padrões que a gente achava que já tinha superado. Além disso, tem a questão da vulnerabilidade. Como a conexão é muito profunda, pode dar aquele medo de se abrir completamente, de se entregar. E o pior, quando um se fecha, o outro sente. Isso pode gerar distanciamento, crises e até separações temporárias. E falando em separação, esse é outro grande desafio. Nem sempre almas gêmeas ficam juntas o tempo todo. Às vezes, elas precisam se afastar para que cada um cresça individualmente. Mas essa fase pode ser dolorosa e difícil de entender. Ou seja, apesar do amor intenso, um relacionamento de almas gêmeas exige maturidade, paciência e muito autoconhecimento. Mas a boa notícia é que existem formas de superar esses desafios, e é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Agora que já falamos sobre os desafios, vem a grande pergunta: como superar tudo isso e fortalecer a conexão com a sua alma gêmea? A primeira coisa que você precisa entender é que um relacionamento de almas gêmeas não se trata de consertar o outro, e sim de crescer juntos. Então, o primeiro passo para superar os desafios é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica lidar com os gatilhos emocionais que essa relação pode despertar. Pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar? Outro ponto essencial é a comunicação aberta e sincera. Muitas vezes, os conflitos surgem porque um não expressa o que realmente sente e o outro começa a interpretar da própria maneira. Falar com clareza e vulnerabilidade faz toda a diferença. Mas atenção,
não é só falar, é também saber ouvir com empatia. E já que estamos falando de empatia, praticar o perdão é fundamental. Como essa relação pode ser intensa, erros e desentendimentos vão acontecer. Mas em vez de guardar mágoa, tente enxergar além da situação. Pergunte-se: estou reagindo a algo que ele fez agora? Ou isso tem a ver com um medo ou insegurança minha? Outra coisa que ajuda muito é manter o equilíbrio emocional. Um relacionamento de almas gêmeas pode mexer muito com a gente. Então, é importante encontrar práticas que te ajudem a se centrar. Pode ser meditação, terapia, exercícios físicos, qualquer coisa que te ajude a se reconectar consigo mesmo. E por fim, nunca se esqueça: uma relação saudável não significa estar colado 24 horas por dia. Ter momentos de individualidade fortalece o relacionamento. Cada um precisa crescer por si só para que o casal cresça junto. Superar os desafios de um relacionamento de almas gêmeas não é fácil, mas é possível. E quando acontece, o amor e a conexão se tornam ainda mais fortes. No próximo tópico, vamos falar sobre o propósito real desses desafios e por que eles fazem parte do caminho de vocês. Agora, você pode estar se perguntando: mas por que um relacionamento de almas gêmeas precisa ter tantos desafios? Não deveria ser algo fácil e natural? A verdade é que essas dificuldades não acontecem por acaso. Elas têm um propósito muito maior: a evolução de ambos. Diferente de um relacionamento comum, onde as dificuldades podem apenas desgastar a relação, no caso das almas gêmeas, cada desafio surge como uma oportunidade de crescimento, tanto individual quanto para o casal. Pensa comigo: se fosse tudo perfeito, sem conflitos, sem momentos de reflexão, como vocês iriam crescer juntos? O amor verdadeiro não é aquele que mantém as coisas fáceis, mas sim aquele que nos transforma para melhor. Muitas vezes, esses desafios servem para ensinar lições essenciais, como amor próprio, aprender a se valorizar e não depender do outro para se sentir completo. Desapego, compreender que o amor não significa posse e que cada um tem sua jornada. Paciência e confiança, saber que, mesmo nos momentos difíceis, a conexão entre vocês continua existindo. Amor incondicional, amar o outro não pelo que ele faz por você, mas por quem ele realmente é. E tem mais. Às vezes, almas gêmeas passam por períodos de separação justamente porque precisam evoluir individualmente antes de continuarem juntas. É como se o universo dissesse: vocês precisam aprender essa lição primeiro para poderem viver esse amor de forma mais madura e equilibrada. Então, se você sente que está enfrentando desafios no seu relacionamento de alma gêmea, tente mudar o olhar. Em vez de ver isso como um problema, encare como um chamado para crescer e evoluir. Porque quando ambos entendem e aceitam esse processo, a relação se torna muito mais forte e verdadeira. E para finalizar esse vídeo, no próximo tópico, eu vou te dar algumas dicas valiosas para manter essa conexão saudável e harmoniosa. Então fica comigo até o final. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve deste vídeo, é que um relacionamento de almas gêmeas não é sobre perfeição, e sim sobre evolução. Os desafios existem não para separar vocês, mas para ajudar no crescimento de ambos. E quanto mais vocês entendem isso, mais forte e harmoniosa essa conexão se torna. Por isso, lembre-se: se conheça primeiro. O amor começa dentro de você. Comunique-se com sinceridade. Falar e ouvir com o coração faz toda a diferença. Tenha paciência. Cada fase tem um propósito, inclusive as mais difíceis. E, acima de tudo, confie no processo. Se essa conexão realmente faz parte da sua jornada, nada pode destruí-la, apenas fortalecê-la. Agora me conta aqui nos comentários: você já viveu ou está vivendo um relacionamento de alma gêmea? Quais desafios mais marcaram essa experiência? Vou adorar saber a sua história. E se você quer entender ainda mais sobre conexões espirituais e relacionamentos, já aproveita para assistir este outro vídeo aqui, onde eu falo sobre Te Vejo Lá.